nós vamos trabalhar o capítulo de número 3 do Evangelho que escreveu o nosso irmão João, ou ao menos o Evangelho que leva o seu nome. Nós vamos trabalhar aqui um pouquinho sobre o capítulo 3, versículos 1 até o versículo de número 13. Vou ler e vou comentar, vou fazendo a leitura e chamando a atenção de cada um de vocês para aquilo que entendo dentro da proposta do que escreve João. Então, o versículo 1 ele diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Veja, nós estamos falando aqui de uma pessoa importante, uma pessoa de destaque, um dos nobres entre os israelitas. Seu nome, Nicodemos. O João faz questão de identificar duas coisas para nós. Primeiro, que ele era da seita dos fariseus. O que não torna esse homem um homem qualquer. Eu não tenho aqui um tempo todo para nós discorrermos como surgiu a seita dos fariseus. Mas, na verdade, só um resumo para que você entenda. Eles surgiram para preservar a lei do Senhor e os ensinamentos da lei de Deus. Quando Israel foi para o cativeiro e perdeu o templo, o lugar da adoração, os fariseus trabalharam para montar as sinagogas e ter um lugar onde os judeus pudessem aprender a ler, pudessem aprender a escrever, os meninos, e ao mesmo tempo eles pudessem ensinar a lei do Senhor. Nesses locais, então, eles fizeram cópias do Antigo Testamento e eles se dedicavam para que isso fosse propagado em Israel. Com o passar do tempo, esses homens, alguns dos fariseus, destacavam-se no domínio da lei de Deus e acabaram sendo levados ao Sinédrio de Israel, tendo eles a postura, ou melhor, a profissão quase que de um juiz, ou se formos comparar hoje a um senador da República. Esse homem, então, não era um homem qualquer, era um homem de grande posição, e além do mais, ele destaca-se então como um dos príncipes, ou dos principais dos israelitas. O que ocorreu é que ele recebe informações de Jesus o tempo todo, porque o tempo todo as pessoas tanto falavam bem de Jesus, quanto falavam mal de Jesus. E mesmo os principais dos judeus, tinha entre eles alguns que tinham aversão aos ensinos de Jesus. Porque Jesus foi muito simples, Jesus pegou e simplificou toda a lei, simplificou todo o relacionamento com Deus, enquanto eles, pela instituição, acabaram tornando complexo o relacionamento com Deus. Eles acabaram dificultando a vida do povo, ao ponto de o povo não ter coragem nem de se aproximar de Deus por conta própria. Eram uns pouquinhos em Israel que oravam, que buscavam a Deus, porque eles temiam, tinham medo de Deus. E os fariseus davam ênfase a isso. Eles, porém, destacavam-se como homens de oração, homens de jejum, homens que guardavam a palavra, que viviam zelosos da palavra. Eram tidos como os mais inteligentes entre o seu povo, como os mais zelosos da religião. Mas eles ouvem falar de Jesus, as notícias de Jesus correm, a fama de Jesus se espalha, e esse Nicodemos resolve ter com Jesus. Então, no versículo 2, diz assim:
este foi ter de noite com Jesus. E conversou com Jesus. O que ele disse? Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele disse, olha, eu ao menos entendo que tu és vindo de Deus, Deus te enviou. Porque quem que pode dar vista aos cegos? Quem que faz um paralítico andar? Quem tem o poder para levantar um morto da sepultura? Só alguém que Deus é com ele. Só alguém que Deus está a favor dele. Senão, não teria condições. Então, eu reconheço isto. Eu entendo que tu és vindo de Deus. Certo? Alguns fazem um questionamento aqui em cima desse versículo, porque o Nicodemos foi ter de noite com Jesus, certo? Nada a ver, tá? Ele não foi escondido, ele não era um medroso, a Escritura não traz isso. Alguns pregadores desavidadamente colocam Nicodemos como alguém acovardado, que foi escondidinho, foi à noite. Não, ele foi à noite porque era um homem muito ocupado. Imagina, o sujeito trabalhava no Sinédrio, né? O sujeito era um dos príncipes de Israel. Não está aqui, mas nós temos na história, se for examinar, se for pesquisar a história dos judeus, aparece esse homem lá, atuante também, como alguém que tinha vários hotéis, na linguagem de hoje, tá? Na verdade, hospedagens. Ele morava em Jerusalém e ele era muito conhecido, Nicodemos. Na verdade, ele era muito rico também. Hospedava, porque havia as festas de Israel e as pessoas se hospedavam. Segundo Flávio Joséfo, ele destaca Nicodemos como uma pessoa muito influente entre os judeus. Não é o meu propósito entrar nesses detalhes hoje. Só estou dando uma pitadinha para você entender que ele era um homem ocupado. Ele era um homem que tinha muitas atividades. E por isso ele vai no período noturno ter com Jesus. O que não é nada anormal, principalmente para nós que vivemos neste século de correria, de tantas tarefas, de tanto ativismo. E olha a hora que nós viemos congregar. Imagine os senhores e senhoras que se eu colocasse o horário dessa reunião às 15 horas, né? Eu creio que nós não teríamos aqui 10 pessoas das que aqui estão. Veja só. Por quê? Não dava para vir à tarde. Se eu programasse essa reunião para as 9 da manhã, também eu creio que nós teríamos a mesma dificuldade, né? As irmãs estariam ocupadas com o almoço, ou com os seus afazeres, ou as que mais, a maioria hoje trabalha fora, estariam ocupadas com o seu trabalho e não conseguiriam vir. Mas você está aqui à noite, ok? Você veio hoje à noite. Isso não indica que você veio escondido, porque era noite. Isso também não indica que você está aqui na parte da noite porque é acovardado de vir de dia. Não. Feito isso, acho que fica muito claro. Nicodemos foi ter com Jesus à noite, porque era o tempo que ele encontrou para ir ter com Jesus. Certo? E eu faço uma defesa do Nicodemos, porque eu estou muito habituado a ouvir pregações, entende? Chamando Nicodemos de medroso, ou de querer se ocultar dos seus pares, de querer ir escondidinho, falar com Jesus, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Aliás, se nós continuarmos, e lá na frente nós vamos ver, no Evangelho de João, que Nicodemos aparece defendendo Jesus no próprio Sinédrio. Inclusive o Sinédrio todo se voltou para ele, lá na frente, e perguntou se ele também era um seguidor de Jesus. Você vai encontrar Nicodemos novamente
tendo uma atuação visível, clara, no embalsamento do corpo de Jesus, com José de Arimateia. Então ele não era um covarde, ele não estava se escondendo. Ele foi ter com Jesus à noite, porque era o horário que ele tinha. Ok? A gente tem que tomar um certo cuidado. Eu, essa semana passada, estava ouvindo um pregador, inclusive um pregador de renome, e o hábito de se falar o que se ouve, entendeu? E de não ter o cuidado de fazer um exame das palavras escritas, leva alguns grandes pregadores renomados, a falar coisas que os irmãos às vezes compram essas coisas e falam também. Por exemplo, ora, Zaqueu era ladrão e tal. A Escritura não diz isso. A Escritura não aponta ele como um ladrão. Diz que ele era rico, certo? Era cobrador de impostos. Diz que ao se converter a Jesus, ele propôs voluntariamente. Ele disse para Jesus, olha, se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Se tem alguém que possa me cobrar alguma coisa, então não diz que ele era ladrão, não diz que ele também tinha pego alguma coisa de alguém. Não, o seu coração, a sua consciência, iluminada pelo Cristo, propõe a si próprio o desejo, surge nele o desejo, a vontade, e ele se propõe a querer fazer as coisas tudo certinho. E se alguma coisa de um passado tem a ser reclamado dele, ele está disposto a ressarcir 4 vezes mais, certo? Mas isso não dá para nenhum de nós a ideia, ou o direito, melhor, de que ele era ladrão. Assim também Nicodemos. Eu estou fazendo aqui uma defesa da ida de Nicodemos até Jesus, para que fique claro que o Nicodemos é uma pessoa do bem, é uma pessoa de uma vida religiosa exemplar, de que Nicodemos é um dos príncipes israelitas e participante do sinédrio israelita, com uma conduta ilibada, inquestionável, certo? Mas por que eu estou falando essas coisas? Ele se aproxima de Jesus e diz para Jesus, olha, eu entendo que tu és um mestre vindo de Deus. Tem outros entre nós, porque ele usa um plural aqui, entendeu? Que entende que você, Jesus, é alguém vindo de Deus. Porque há uma confirmação. Entende? As obras que tu fazes, não é possível fazê-las se Deus não for com você. Se Deus não estiver te apoiando, ninguém consegue fazer o que tu faz. Então eu entendo que tu és de Deus. E Jesus então surge com uma palavra para o Nicodemos que deixa o Nicodemos meio tonto, meio que perdido em todo o seu conhecimento. Jesus olha para ele e no versículo 3 diz, olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas para aí, Jesus está diante de aquilo que hoje seria chamado de teólogo, um teólogo. Jesus está diante de um homem religioso. Jesus está diante de um homem zeloso pelas coisas de Deus. Jesus está conversando, está ali diante dele um homem que tem até o poder dado a ele para julgar quem anda certinho e quem anda errado. Você consegue entender? Porque pertencer ao Sinédrio de Israel era também pertencer ao tribunal que julgava as ações conforme a lei de Deus. As questões do povo iam parar no Sinédrio. O próprio Jesus esteve diante desse Sinédrio antes de Roma, da autoridade romana, condená-lo. Jesus esteve lá diante desse Sinédrio. O julgamento de Jesus começa lá.
através da casa de Caifás, o sumo sacerdote, ele é levado ao sinédrio, é apresentado ao sinédrio. O que indica que um membro do sinédrio tinha o poder legal para julgar as ações dos outros irmãos. Entendeu? É mais ou menos o presbitério da igreja que usa a condição do presbitério para trabalhar e resolver as questões. É mais ou menos o concílio romano, né? Onde vai escolher o Papa, lá os cardeais que se reúnem para escolher o Papa. Enfim, Nicodemos pertencia a essa classe de pessoa. Olha a posição do sujeito. Entende? Dentro do regulamento, do regimento, da vida cotidiana do Nicodemos, ele devia orar pelas outras pessoas e orar, inclusive, em público. Também era, por regulamento, norma, ele jejuar toda semana. E Jesus olha para ele e diz, olha, eu vou te dizer uma coisa real, entendeu? Eu vou te falar de verdade. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O Nicodemos ficou perplexo. O que me chama a atenção, porque você começa a observar que nascer de novo não é pertencer a uma igreja. Nascer de novo não é descer as águas do batismo, não é ser batizado nas águas. Nascer de novo não é ter um curso de teologia. Nascer de novo não é seguir uma série de normas, certo? De estatutos elaborados para uma santificação. Não é. Porque ele tinha tudo isso. Ele tinha o conjunto de todas estas coisas. Porém, Jesus olha para ele e diz que é necessário que nasça de novo. Se não nascer de novo, não consegue ver o reino de Deus. É interessante essa palavra ver aqui, porque ela está tratando de percepção. Não é necessariamente ver com os olhos, mas é a capacidade de compreender, de perceber, de ter discernimento. Ele disse, ninguém jamais vai compreender o que é o governo de Deus sobre uma pessoa, porque não pode ver o reino, é nesse sentido. Não consegue perceber como é que Deus vai me governar, como é que Deus vai me dirigir, como é que eu posso, entende, ser guiado por Deus. Como? Como que Deus vai ser o governante da minha vida? E Jesus então diz para ele, só nascendo de novo para ver isso. Só nascendo de novo para ter a capacidade de discernir este negócio, para compreender isso. Isso não é para qualquer um. Isso não acontece no meio dos dias com qualquer pessoa que encontramos no caminho. Não. Só nascendo de novo vai ter esta percepção. E aí Jesus continua. Jesus respondeu, versículo 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, voltar ao ventre de sua mãe e nascer novamente? O Nicodemos disse, não entendo esse negócio. Porventura, o homem vai voltar lá para o ventre da mãe dele? Vai ser gerado novamente? O que Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode, agora mudou o argumento aqui, não pode entrar no reino. Primeiro Jesus disse, se não nascer de novo, não percebe, não entende. Os olhos do entendimento ficam fechados. Agora o Nicodemos diz, mas eu não entendo isso, um homem velho vai voltar lá para o ventre da mãe, vai nascer uma criancinha novamente, é isso que estás falando, Jesus?
Ele ficou perdido no assunto. E Jesus disse, olha, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. De novo, nós estamos falando de fazer parte do governo. Fazer parte, porque infelizmente durante anos falava, não pode entrar no reino de Deus, logo a pessoa já imagina o céu, né? Mas Jesus não está falando disso aqui. Até porque a mensagem de Jesus, ela inicia-se, e o princípio da sua mensagem é: arrependei-vos, certo? Porque é chegado o reino de Deus. Então ele não está falando de céu. Ele está falando de governo, de autoridade, certo? Se é chegado, já está aqui. Mais tarde Jesus vai dizer assim, o reino de Deus está dentro, em vós. O reino de Deus está dentro, em vós. Então espera aí. Ele diz que eu não posso perceber o reino se eu não nascer de novo. E aí ele identifica como pode se dar o novo nascimento. O novo nascimento se dá, segundo Jesus, pela água e pelo Espírito. Para nós entendermos um pouquinho disso, quando você vai lá em Gênesis capítulo 1, lá no versículo de número 2, se não me foge a memória, vai estar escrito que a terra, ela era sem forma e vazia. Exatamente. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Em outras palavras, não existia nada. Certo? Uma escuridão total, um vácuo. Antes de ter o globo terrestre, tinha um vácuo. Certo? Hoje a ciência, quando pesquisa as galáxias, diz que há um buraco negro. Entendeu? Vamos dizer, esse mundo visível antes fazia parte desse buraco negro. Certo? E aí, ele diz assim, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você sabe que as moléculas de água, quando fala sobre a face das águas, não pense, não imagine na forma líquida em que nós conhecemos a água. Não. Imagine um vapor no vácuo. Certo? As moléculas de água espalhada no vácuo. E o Espírito de Deus se movia aí, nesse vácuo. Então, sobre a face das águas. Mais aí à frente, esse estado líquido que nós encontramos aí, ele vem depois. Mas esse estado da água que antecede a forma em que nós a conhecemos atualmente, faz parte de um eterno passado, onde Deus começa a projetar, a planejar, trazer do nada todas as coisas que nós conhecemos agora. E de um estado caótico, o Senhor elabora um projeto para tornar o caos em cosmos. Cosmos quer dizer sistema organizado. Então lá, naquele nada, com vapores, o Espírito de Deus estava se movendo e Deus estava desenhando um mundo novo. Deus estava projetando algo maravilhosíssimo, uma nova criação. E o Espírito de Deus se movendo ali, aguardando a palavra de Deus para dar forma ao informe. Como também fala o salmista da geração do próprio ser de cada um de nós, quando éramos substância informe,
também no ventre da nossa mãe. Ele disse, as tuas mãos me entreteceram enquanto eu era ainda uma substância informe. Eu não era nada. Eu não era nada. Eu vim do nada. E o Espírito de Deus me formou no ventre da minha mãe. Assim como Deus formou toda a criação lá, naquele estado de água desconhecido a nós. E aí a palavra diz que após seu projeto, após seu planejamento, porque Deus tem por princípio não fazer nada sem desenhar primeiro. Tem um estudo que nós precisamos trazer aqui, que são os princípios de Deus que estão em toda a Bíblia. 7 princípios que são pilares sobre os quais Deus atua. E um destes pilares é o princípio do desenho. Deus não faz nada sem projeto. Deus não faz nada sem planejamento. Tudo que Ele vai fazer, Ele planeja. Por exemplo, nós temos novas terras sendo preparadas para a habitação da igreja. Nós temos uma cidade que está sendo totalmente concluída para a habitação da igreja, Nova Jerusalém. Isso tudo está desenhado, isso tudo está projetado, agora já em execução, e creio que daqui a pouquinho somos chamados para ir morar lá. Mas tudo está desenhado, e por isso Deus pode falar para nós como vai ser, qual a largura, qual o comprimento, qual a altura, está tudo desenhado. Como são suas praças, como será a sua lâmpada, tudo está desenhado. Deus não faz nada sem desenho, tudo está projetado. Até os nossos dias estão contados e estão todos no livro de Deus. A Escritura diz isso. A Escritura determina isto. A nossa formação dia após dia, desde a condição de uma microcélula até a formação de um embrião e o desenvolvimento do mesmo, criando forma no ventre da nossa mãe, tudo foi desenhado por Deus e tudo é executado dentro de um processo já planejado. Deus envia a sua palavra e as coisas acontecem como Deus diz. Há muito que se aprender. Lamentavelmente, há anos nós estamos tratando de crentes a viver dentro de igreja, a fazer parte do grupo congregacional. Ficamos ainda cuidando de pessoas que não nasceram de novo, porque frequentador de igreja é como Nicodemos, nem sempre nasceu de novo. Frequentador de igreja ainda discute o que pode e o que não pode, o que deve e o não deve. Coisas bobas da vida. E não mergulha no conhecimento de Deus, na sabedoria de Deus, na ciência de Deus. Por isso Jesus diz para Nicodemos, precisa nascer de novo, senão não vai compreender nunca. Vai morrer de velhinho estudando Bíblia e não sai do lugar. Há 30, 40, 50 anos atrás era de um jeito e passaram-se 50 anos e não mudou nada. Por que que isso acontece com tal indivíduo tão dedicado, tão frequente, tão participante da religião? Ora, acontece porque ele, como qualquer animal irracional treinado, faz a mesma coisa sequente, sem aprender de verdade o conhecimento daquilo que ele está ali, devia estar procurando, ou daquilo que ele precisa alcançar para haver mudanças na sua vida. Perdoe-me a palavra animal treinado, mas a irracionalidade dos animais permite a eles também se comportarem. Ensina um cachorrinho e eu mando ele ficar parado aqui, todo o tempo que eu ficar ele vai ficar paradinho. Tinha um amigo que ele pegava a carteira dele, colocava no chão, quando ia para o boteco, e colocava a carteira ali, tinha um cachorro policial,
E ele dizia, cuida. E o cachorro se assentava ali e ficava treinadinho, bonzinho. Não mordia ninguém, não avançava em ninguém e não saía dali, até que ele voltasse. Quando ele voltava, ainda pedia, e o cachorro pegava a carteira e entregava na mão dele. Vida religiosa é mais ou menos isso. Treina pessoas, mas não forma pessoas para o reino de Deus. Você está entendendo? A vida religiosa pode ser uma escola de treinamento de pessoas carnais que aprendem a viver direitinho. Entendeu? Carnais que aprendem a viver direitinho. Carnais que são treinados para não falar palavrão, carnais que são treinados para não brigar na rua, carnais que são treinados para não mentir, para ser honesto no trabalho, mas são carnais. Como a carne e o sangue não herdam o reino de Deus, tais pessoas estão de fora, apesar de ser todas certinhas. O Nicodemos era mais ou menos isso aí, uma pessoa certinha, mas que não estava no reino, que não percebia o reino, que não conhecia o reino. Por que nas igrejas, de vez em quando, tem algumas confusõezinhas, o pastor tem que ir lá acertar um lado com o irmão e com o outro? Por que nós temos irmãos que vivem conosco, nos abraçam, nos beijam, daqui a pouco nos abandonam? Por que nós temos gente que elogia, que aqui é diferente, aqui é uma bênção, aqui nunca vi nada igual, e depois de alguns meses desaparece daqui? O que é isso, meu Deus? São pessoas que não nasceram de novo. A busca delas não é o governo de Deus sobre a sua vida. Os seus passos não são centrados embaixo do governo de Deus. Não. São só superficialidades de comportamento religioso. Pessoa que vem, pessoa que gosta. Enquanto a mensagem, vão gostando da mensagem, a mensagem é de autoajuda. A mensagem de hoje, olha, foi como ganhar dinheiro. A mensagem, olha, irmão Adilson pregou semana passada como eu vencer todos os meus adversários. E aí na cabeça dele já vem também quem são os adversários. Aí os adversários é o meu vizinho, é minha sogra, o meu sogro, não sei quem, é aquele meu amigo lá que me traiu tal dia. Não, amigos. Quem está embaixo do governo de Deus e tem a percepção das coisas de Deus, não tem ser humano como inimigo. Não existe inimigo humano. Não. Paulo escreve disso e ele disse, olha, não é contra a carne e o sangue. Quem é que é de carne e sangue? Nós. Nós somos de carne e sangue. E Paulo disse, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós não lutamos, nós não passamos trabalho, nós não temos dificuldade de irmão contra irmão, de vizinho contra vizinho. Não. Quem ainda vive isso, não nasceu de novo. Ele disse, a nossa luta é contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade. São contra seres invisíveis. A nossa luta, ela é no mundo das batalhas mentais. É um combate feito dentro da alma por um espírito que nasceu de novo e que está embaixo do governo de Deus e que agora domina a sua própria alma, não deixando que as coisas externas possam afetar as coisas internas. A nossa guerra não é mais para fora, a nossa guerra é dentro de nós mesmos. São batalhas que se travam em nós mesmos. A nossa batalha agora não é contra o outro corpo, não é contra o outro irmão. A nossa batalha é contra tudo aquilo que combate contra a alma. É contra a impaciência, a intolerância, o preconceito. A nossa batalha de cristão é contra o ódio, é contra a injustiça, é contra a mentira,
é contra toda sorte de males que combate contra a alma. De sorte que o lado externo já não nos afeta, se é que nascemos de novo. Ah, irmão, Deus, não, mas é porque o irmão não mora lá perto de casa. Porque lá tem uma vizinha. Ela tira eu do sério toda semana, irmão. Diz, vai te converter, nasça de novo, clame a Deus. Faça como Nicodemos, procure ele. Não importa a hora não. Vai a qualquer hora e diz, Jesus, misericórdia de mim. Me faz nascer de novo. Faz com que teu Espírito venha sobre mim, como foi sobre a face das águas, lá no Gênesis, e faz de mim uma nova criatura. Porque, na verdade, quando Paulo fala de nova criatura, a tradução correta é uma nova criação. Jesus faz, Deus lá atrás, do caos, formou todas as coisas. Na continuação do Gênesis, ele vai dizer, haja luz. E a palavra diz, e houve luz. Lá no meio daquelas águas lá, ele disse, haja luz e houve luz. É interessante a água aqui, porque a água é a partícula da vida, né? Onde há água, há vida. Certo? O João gosta muito de trabalhar a expressão águas. Você vai ver ele falando de água em Caná, quando transformou a água em vinho. Você vai ver ele aqui falando de água. Você depois vai encontrar ele falando de água, colocando Jesus no poço de Jacó e falando das águas para a mulher samaritana. Depois você vai ver ele falar ele convidando o povo, quem tem sede, vem a mim e beba, e fala de água viva, transformadora, purificadora. E vai, até na cruz o João vai mostrar que de Jesus saiu sangue e água. É o evangelho das águas. Mas quando você vai ler, e como nós já estudamos aqui, o capítulo 1 do evangelho de João, você vê que o João ele não está centrado só na ministração e no trabalho de Jesus naqueles dias. Porque o capítulo 1 de João leva Jesus lá para o Gênesis. No princípio era o verbo, está lá. Ele leva Jesus lá para o Gênesis. Lá no Gênesis. Certo? Ele é a palavra da criação no Gênesis, diz o João. Então a mente de João está permeada de uma visão que envolve as águas em toda a sua extensão, até dentro de planos eternos, em estados, como aqui já citei, desconhecidos a nós. Olha que coisa tremenda. E então o Senhor Jesus diz para o Nicodemos, olha, quem não nascer de novo, não nascer da água, quem não compreender desta forma que Deus é poderoso para pegar o ser estragado e transformar em um ser bom, perfeito, quem não tiver a compreensão que Deus pode mudar a nossa gênese, quem não tem essa compreensão, quem não compreender que Deus pega uma criatura velha e transforma numa criatura nova, ou uma velha criação numa nova criação, quem não compreender que Deus pode pegar o caos e transformar o caos em um cosmos belo, maravilhoso, quem não entender que Deus chama as trevas da luz, ou melhor, a luz do meio das trevas, perdão, quem não compreender isso, porque às vezes a gente olha, mas é treva. Deus chama a luz do meio das trevas, do estado escuro caótico. Ele disse, haja luz. E a Bíblia diz, e houve luz. Quem não compreender que Deus rege todas as coisas pela palavra do seu poder, não vai nascer de novo. Não vai compreender o reino de Deus. Não vai compreender as palavras de Jesus, não vai compreender a proposta de Jesus. Você agora consegue entender por que tem tanta gente na igreja e que não tem mudança? Não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Porque multidões professam fé em Jesus, mas é só a fé teórica.
A fé teórica. Conhece teoricamente o Jesus que foi filho de Maria, filho de José, que morou em Nazaré, que trabalhou na carpintariazinha de Nazaré, que José tinha. O Jesus do Natal, o Jesus que subiu à cruz, só dentro dessa fase teórica, histórica. Entendeu? Mas não conhece o Deus Todo-Poderoso que pode atuar na vida de indivíduos e transformá-los em uma nova pessoa, e daí através de uma conversão que se dá pelo arrependimento, num trabalhar e num processo espiritual que muda a mentalidade. Porque assim como o homem imagina na sua mente, assim ele é. Se não houver mudança, na expressão grega, se não houver metanoia, mudança de entendimento, se não houver mudança de pensamento, não haverá mudança alguma no indivíduo. Por isso ele está dizendo, é preciso nascer de novo. Não adianta estudar a Bíblia toda, decorar a Bíblia, saber as distâncias geográficas de regiões bíblicas. Não adianta contar todas as histórias da Bíblia. Não é isso que muda o indivíduo. Então o que muda o indivíduo? O que muda o indivíduo é o poder do Espírito Santo inundando o coração do ser humano e fazendo transformações internas, trocando o entendimento, cativando entendimento para a compreensão da luz que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o Espírito Santo não trabalhar dentro do indivíduo, não haverá nada de transformação. E se não houver essa transformação, se não houver mudança de querer, mudança de pensamento, mudanças das coisas preconcebidas, através da tradição humana que herdamos naturalmente de nossos pais. Eu aprendi com meu pai assim, eu aprendi com a minha mãe assim. Não é isso que muda a minha vida. O que muda a minha vida é a voz do Espírito Santo dentro do meu coração. Oh, aleluia! É a palavra de Deus enxertada em mim. O que muda a minha vida é o que o Espírito faz, o rebuliço que ele causa dentro do meu coração, me levando ao arrependimento, me fazendo compreender que eu preciso de mudanças, que a minha vida caótica pode tornar-se uma vida cósmica, uma vida dirigida por Deus, abençoada por Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. É isso que traz o novo nascimento. O que faz as mudanças em mim é essa ação do Espírito, que interiormente me transporta do reino das trevas do meu próprio entendimento para o reino da luz do Filho do amor de Deus. Porque essa é a grande verdade, o novo nascimento é a geração do amor de Deus mudando tudo em mim por dentro. Não é mudando pelo lado de fora. Não é um dogma doutrinário da irmã que não pode cortar o cabelo, que não pode colocar uma calça comprida, ou do sapato que a irmã não pode usar, ou do irmão não podendo usar uma bermuda, ou do irmão que não tem uma televisão em casa, ou como vocês queiram, vocês conhecem melhor do que eu. Essas doutrinas não mudam o homem. Essas doutrinas não fazem diferença na vida do homem. Mas o mover do Espírito Santo dentro do coração do homem e a voz de Deus entrando lá nas profundezas da consciência humana e a palavra de Deus trabalhando lá dentro do ser vai gerar uma nova criatura e cada um ficará grávido de um novo ser que de Deus é gerado em nós. Oh, glória a Deus! E aí já não tem uma vida para os olhos dos outros homens. Aí surge uma criatura ou uma criação
que vai viver para Deus. Uma criação que agora surge para obedecer a Deus, e não obedecer por medo, mas obedecer porque chama Deus de papai, como está escrito, e por isso ousamos dizer, Abba Pai, papai, papai. E como chamo Deus de meu pai ou de papai, eu o chamo porque o Espírito Santo mudou as coisas dentro de mim. Oh, glória a Deus! E tal qual o surgimento de uma bela borboleta que dentro do casulo passou a metanoia de se transformar em uma bicha qualquer, em uma bela borboleta voando, assim a nova criação de Deus deixa as coisas maldosas, feias, e surge dentro do próprio casulo chamado carne, para ser uma criação espiritual. Alguém que ainda habita um casulo carnal, mas que é uma vida espiritual, e que muito em breve vai voar, oh glória a Deus, vai voar para as alturas santas, para encontrar-se com seu Pai, oh glória a Deus, e com a primícia daqueles que já foram, entre eles, o primeiro de todos, o Cristo de Deus glorificado. Nossos olhos o verão, se em nós se realizar a obra de Deus, o novo nascimento. Oh, glória a Deus, eu não estou brabo não, eu só estou empolgado, está gostoso de falar esse negócio, ok? Oh, glória a Deus, deixa Deus te envolver, deixa Deus trabalhar em ti. E se você não encontra no seu dia a dia esse agir do Espírito Santo, que te chama para surgir como luz, que te chama para ter mudanças interiores, que te chama para mudar linguagem, para mudar comportamento, se dentro de ti não arde as labaredas do Santo Espírito, purificando o coração, então clama, meu irmão, vai orar, vai jejuar, busca Deus, até que você sinta que em você também está se realizando essa grande obra de Deus, o novo nascimento. Aleluia! Porque só os que nascem de novo experimentam o governo de Deus. E o governo de Deus, o reino de Deus, é algo que começa exatamente aí, a partir do momento que eu o percebo e que eu me deixo dominar por ele. E me deixo dominar por ele, não porque eu simplesmente sou melhor do que alguém, não, porque ele operou em mim o seu querer e o seu efetuar, de sorte que a nova criatura nunca se acha melhor do que ninguém. A nova criatura, pelo contrário, sempre vai surgir diante dos seus semelhantes, como alguém carente da misericórdia divina, e que se apresenta simplesmente para, na experiência vivida, dizer: Deus fez em mim, Deus faz em ti também. Oh, glória a Deus, Deus realizou na minha vida, Deus há de realizar na tua vida também. Oh, glória a Deus, não é dessa forma que o apóstolo Paulo se pronuncia quando diz: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Neste sentido, não veio principalmente por ele, mas ele era o principal por ser o maior dos pecadores na sua própria concepção, ou no seu conceito. Ele se achava o maior dos pecadores. Ele disse: Cristo veio salvar o maior, que sou eu, o maior de todos os pecadores. Nesta mensagem, o que ele está a dizer? Se salvou a mim, o maior de todos, salva você, que é menor pecador do que eu. Oh, glória a Deus, porque o novo nascimento é esse processo de compreensão do exercício misericordioso, amoroso, bondoso, longânimo da parte de Deus para conosco. Só os nascidos de novo
pode compreender isso. E Jesus então diz a Nicodemos, é preciso isso. O Nicodemos não entende, ele diz, olha, o que nasce da carne é carne. As coisas feitas carnalmente, as coisas feitas na carne, as coisas no exercício da natureza carnal, é carne. É carne. Você pode criar uma agremiação qualquer, pode até dar o nome de igreja, mas se a intenção é só ganhar um dinheirinho, ter uma posição, ocupar um cargo, ser reconhecido, se você só precisa de um tapinha nas costas, isso aí, entende? Está cheio de comunidades que você pode ir, mas elas não passam de condições naturais, carnais, onde o governo de Deus não está presente. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquilo que o Espírito faz em mim, faz em você, é Espírito. Oh, glória a Deus! Se os meus pensamentos mudam por causa da ação do Espírito Santo, então eu começo a ter pensamentos espirituais. Se o meu comportamento está mudando, não por uma regra que eu tenho que seguir, por uma lei que está imposta, mas é porque o meu coração está sendo trabalhado pelo Espírito Santo e eu entendo que preciso ter novos comportamentos, então eu sou espiritual. Oh, glória a Deus! Se eu consigo perdoar, né? Não, a palavra consigo talvez não seja a melhor palavra para encaixar aqui, mas se há em minha disposição o desejo de me exercitar no perdão para qualquer pessoa, em qualquer lugar, então é porque em mim trabalha o Espírito perdoador do Senhor, que está me transformando em uma nova criação, e aí eu sou espiritual. Você está conseguindo entender que a espiritualidade é dentro e que o mundo interno Deus quer governar e que esse mundo interno só pode ser governado a partir de uma criatura nova, uma criação nova sendo operada dentro de nós? Quando você segue o capítulo 1 do Gênesis, você vai ver que o Senhor daqui a pouco começa a separar as águas, e ele faz separação entre as águas que estão em cima e as águas que estão embaixo. Ele chama a porção seca do meio das águas, a terra, e ele vai mandando surgir as coisas e os animais, primeiro as aves, os peixes e tudo mais, vai surgindo das águas e depois povoam águas, céus e terra. E você vai vendo, e ele vai mandando surgir estrelas, sol e lua, ele vai enfeitando e embelezando a criação com luminares, até que ele cria o homem, e quando ele cria o homem já chega em um estado de glória, onde a graça de Deus se manifesta em todas as áreas da criação, a glória nas estrelas, a glória na lua, a glória no sol, a glória nas nuvens, a glória nas aves que voam, a glória nas águas, a glória nos peixinhos que nadam, a glória na criação, na erva que cobre a terra, na semente que brotou, na árvore que surgiu, no fruto que produziu, em todo lugar, a glória de Deus, a glória de Deus. O Espírito de Deus se moveu sobre o caos e criou toda essa coisa bela, essa coisa admirável que é a vida na terra. Bios veio da água e surgiu pela palavra de Deus. Glória a Deus. Eu estou te falando isso porque quero que você entenda que é isso que o Espírito Santo quer fazer dentro de você. Ele quer irradiar você, ele quer iluminar você, ele quer encher você de glória por dentro, ele quer fazer você brilhar, ele quer tornar você um astro, ele tem pretensões de levar você aos céus, ele tem coisa linda, coisa maravilhosa para realizar na vida de cada um de nós. É preciso nascermos de novo. Oh, glória a Deus, deixa Deus agir na sua vida nessa noite. Eu quero orar com você. Oh, glória a Deus, eu não vou julgar você. Eu não estou no sinédrio de Nicodemos, eu já estou dentro da outra ala dos chamados para fora do mundo. Estou servindo a Jesus, não cabe a mim julgar você. Você julgue a você mesmo. Cabe a mim dizer para você que não importa
dentro do seu julgamento e do seu conceito, o que você encontra em você. O que importa é que o Espírito Santo de Deus quer morar em você. O Espírito Santo de Deus quer mudar você. O Espírito Santo de Deus quer preparar você para morar no céu, para conhecer Deus bem de pertinho, olhar Ele face a face. Então deixa Deus entrar na sua vida, deixa Ele envolver você, deixa Ele abraçar você com os braços de seu amor. Ele fará maravilhas na tua vida. Queiram estar em pé, queridos. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Alguém nessa noite, ouvindo a palavra do Senhor, tem percebido a necessidade de um agir maior do Espírito Santo na sua vida? Levante a sua mão assim. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu vou orar com você agora. Bendito é o nome do Senhor. Vou pedir ao Senhor que comece a atuar na vida de cada um aqui e faça surgir a glória dessa nova criatura. Que o Senhor trabalhe em cada um e que cada um de nós brilhe para Deus no meio do caos que se encontra o mundo caído. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz Paulo, que sejamos astros no mundo. O mundo está em treva, movido pelo ódio, pela ganância, pelas injustiças. Mas Deus quer gerar novos filhos, novas filhas, para iluminar o mundo. Aleluia! Não importa o estado em que você se encontra. O que importa é o que Deus vai fazer em sua vida, aqui e agora. Pai do céu, tenho anunciado a tua palavra e a fiz de todo o meu coração. Não rebusquei palavras bonitas para anunciar a beleza da tua obra no ser humano. Li a palavra dos evangelhos e anunciei com toda a força da minha alma, do meu coração, a tua palavra aos meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo aqui e os que estão me ouvindo em casa. Te peço agora, Pai Santo, que o teu Espírito Santo, que já começou em nós essa boa obra, aperfeiçoe-a até o dia da volta de Jesus. E aqueles, Senhor, que nessa noite tiveram o privilégio de compreender que precisam desse fogo espiritual, desse fervor, dessa ação do teu Espírito no coração, que eles possam sair desta casa nesta noite, levando consigo para os seus lares essa labareda acesa. Os que estão em casa, nos ouvindo, Senhor, através da rede social, que eles também sejam agraciados com esse batismo no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E que comece a brilhar os primeiros raios de luz espiritual. E as primeiras modificações e transformações. As organizações internas. O coração perturbado. O coração aflito. O coração
que agora, Senhor, recebeu a luz da tua palavra, possa ser incendiado com o teu Espírito Santo, em um batismo de fogo, que elimine o que é ruim e que receba a purificação, a santificação e a graça da regeneração. Que haja novos irmãozinhos surgindo, Senhor. Que o teu Espírito Santo gere novas criaturinhas, novos filhinhos, para servir a ti juntamente conosco, para caminhar, Senhor, no caminho da vida, junto conosco. E nós, Senhor, já mais jovens, um pouquinho mais amadurecidos, com todo o amor com que tu nos amastes, certamente haveremos de amá-los e cuidaremos deles como tu cuidas de nós, e faremos a eles tudo que tu faz para nós. Proclamaremos o teu nome e anunciaremos, Senhor, os teus mandamentos. Oh, aleluia! Faremos a tua vontade, porque estamos submetidos a ti, pois enxergamos o teu reino e entramos nele. Oh, glória a Deus! Que muitas outras almas te encontrem, sejam encontradas por ti, e que novas vidas, novas criaturas surjam, Senhor, enquanto vamos anunciando a tua palavra. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, cada qual com a sua graça, meu Senhor, seja abençoado em sua necessidade. Abençoa o Arlindo, que fez cirurgia em sua vista. Restaura, Senhor. Faz cicatrizar. Traz a tua bênção até o Arlindo. Abençoa o Davizinho, o filhinho da Jana. Que essa infecção, Senhor, que tem molestado essa criança, maltratado o seu corpo, seja aniquilada agora, pelo poder do nome de Jesus, em quem cremos, em quem confiamos. Que essa criancinha sare para a glória do teu nome, Senhor. Guarda-nos e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, eternamente. Amém. Glória a Deus.